Olá, este é o podcast Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. E aqui você vai viajar por mais um livro, conhecer autores e obras para compor o seu acervo pessoal e profissional. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestra em literatura brasileira. Vem com a gente se aventurar por mais uma obra literária. O uso das imagens para informar e contar histórias vem de longa data. Na Idade Média, por exemplo, as ilustrações narram acontecimentos nas paredes das igrejas, dando condições a letrados e não letrados de lerem a vida de Cristo. Atualmente, a produção de literatura infantil em diferentes formatos e mídias tem contribuído para a discussão sobre novos referenciais acerca da leitura literária para crianças. Define-se livro-imagem como um livro com imagens em sequência e que conta uma história, geralmente selecionando uma situação, um enredo e poucos personagens. Esse texto faz parte do verbete Livro de Imagens do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais. E quem conversa com a gente hoje sobre livros de imagens e o seu livro de imagem, Pangiga Azul, é Isabelle Benardi. Ela é artista plástica, especialista em arte-terapia e livros para a infância. Bem-vinda, Isabelle! Conta pra gente um pouquinho. O nome do livro, Pangiga Azul, já anuncia um encontro, se não ainda dos personagens, com certeza de palavras. A vida é um constante encontro, uma constante fusão. Você acredita nisso, Isabelle? É verdade. O livro narra um encontro, propõe uma conversa sobre relações afetivas, o quanto elas podem ser transformadoras em nossas vidas, se nos permitirmos ser transformados por elas, é claro. Acredito que esse seja o núcleo central do livro, traduzir visualmente o afeto, o ser afetado pelos encontros e pelas experiências da vida. Tem uma receita para ler livre-imagem? Desconheço e não acredito que exista uma receita ou um modo certo de ler um livro-imagem. É comum as pessoas estranharem ao se depararem com esse tipo de narrativa pela primeira vez. Um livro-imagem apresenta imagens visuais sem um texto literário que as acompanhe. Nele, a imagem visual tem a função narrativa e a sequência das imagens constroem a narrativa. A experiência proposta nesse caso é de leitura de imagem. Um exercício que eu diria fascinante e pouco frequente, mesmo que a gente viva numa sociedade superimagética. Aprender e exercitar a leitura de imagem, eu sinto que é uma necessidade e uma habilidade a ser praticada nas escolas. Essa leitura costuma ser mais lenta e demanda mais atenção aos detalhes do desenho, da pintura ou da técnica escolhida pelo artista, né? É uma leitura mais aberta, também, como se costuma dizer, e possibilita interpretações diferentes de uma mesma imagem e a criação de histórias um pouco diferentes entre si. É uma leitura ativa, como se costuma dizer, outra característica muito importante, já que ao acompanhar a sequência de imagens, o leitor cria a história, coloca suas palavras na história. Umberto Eco, escritor, filósofo, linguista italiano, disse uma vez que o livro é uma obra aberta. Você acha que esta interpretação se aplica também ao livro de imagem? Acredito que se aplica sim. Podemos usar como exemplo ilustrativo uma visita a uma exposição. Uma mesma imagem visual, por exemplo, uma pintura em uma exposição, pode provocar diferentes impressões nos espectadores. Isso acontece com uma certa frequência, gerando boas discussões entre os visitantes. O mesmo acontece com a leitura dos livros e imagens.
E se ela for feita por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ela gera bons debates e boas conversas. Existe um silêncio de palavras no livro de imagem, mas não falta comunicação. Em um mundo de excesso de palavras, será que as pessoas se comunicam melhor? Eu não saberia afirmar com tanta certeza se existe o silêncio de palavras ao ler um livro-imagem. Usamos palavras para ler e interpretar as imagens do livro, mesmo quando não a vocalizamos. Mas, ao mesmo tempo, é um grande estímulo a desenvolver formas de comunicação não verbal, já que somos muito prolixos e não paramos de falar o tempo todo. Pange Gazul cria possibilidades de narrativas. Para você, qual é a importância dessas possibilidades para o público infantil? Eu fiz uma pós sobre livro para a infância na Casa Tombada, em São Paulo. E meu TCC foi justamente sobre esse tema, a leitura de livros e imagens por crianças. Acredito que os adultos tenham muito mais dificuldade para ler um livro-imagem, pois temos anos e anos de treinamento para ler narrativas com palavras, nenhum para as imagens. Acredito que o fato das escolas adotarem pouquíssimos livros e imagens em sala de aula vem da dificuldade dos adultos de lidarem com esse tipo de obra. Livros e imagens têm muitas qualidades. Os livros, por exemplo, são uma galeria de obra de arte acessível. Existe uma variedade incrível de livros nas livrarias, utilizando técnicas e recursos gráficos diferentes. São excelentes brinquedos, podem ser explorados de diferentes formas. Demandam muita imaginação do leitor, precisam ser decifrados. Desenvolvem raciocínio imagético. A leitura de imagens se aprende e se exercita. São um excelente suporte para leituras coletivas. Todos conseguem ver a mesma imagem ao mesmo tempo. São um ótimo desafio para os professores e professoras que poderão aprender muito com as crianças como ler imagem. Você pode falar um pouquinho da sua inspiração para criar Pange Gazul? Panja e Gazul nasceram da minha longa jornada como arte educadora. Atuei em muitos projetos de educação não formal, muitas vezes com crianças pequenas. Os nomes desses personagens foram criados a partir de uma brincadeira comum entre as crianças, de juntar pedaços de palavras para formar outras. Eu também tenho gatos em casa e da minha janela vejo com frequência muitos passarinhos. Criei duas histórias com os personagens Panja e Gazul. As duas são livros-imagem. Na primeira eles se conhecem, na segunda eles brincam na frente do espelho. A primeira nasceu de um espanto. Eu trabalhava num programa da Secretaria da Cultura no CELS de São Paulo. E no final do ano fizemos algumas perguntas às crianças e recebemos as seguintes respostas, em rodas de conversa. Eu não gostava de brincar, mas agora eu gosto. Eu voltei a gostar de brincar, antes achava chato. Eram palavras ditas por crianças de 5 a 13 anos. Eu fiquei chocada ao ouvir isso dito pelas próprias crianças. Na primeira história, aparecem várias brincadeiras na narrativa. Brincadeiras como amarelinha, jogar bola, pega-pega, esconde-esconde. Já a segunda história é consequência da primeira, é um aprofundamento sobre o tema. Conta pra gente da sua trajetória profissional e como é que você chega ao livro de imagem. Sou artista plástica e arte educadora e aprecio os livros feitos para as crianças há muito tempo. Havia muitos anos que eu queria ingressar neste universo. E quando elaborei a primeira ideia de uma narrativa que poderia virar um livro para crianças, mas não só para crianças, o que é muito importante ressaltar, são livros que podem ser apreciados por adultos, por jovens, por todas, todos e todes. Eu mergulhei de cabeça, fiz várias experiências plásticas até chegar nesse formato. Conversei com várias pessoas e consultei alguns profissionais. Sou uma pessoa bastante visual desde muito pequena e tenho muitas recordações pessoais que são essencialmente visuais. Pange Gazul inspira diversas formas de trabalho em sala de aula. Você pensa em alguma? Você pode partilhar?
É uma brincadeira que eu já fiz algumas vezes, mesmo várias vezes, com crianças, e que fez muito sucesso, e que a gente se divertiu bastante, é de se olhar no espelho, de criar personagens diante de espelho, de diversas formas, de fazer caretas diante do espelho, explorando expressões faciais, colocando massinha de modelar no rosto. Você pode aumentar a sobrancelha, criar um bigode, uma barba e fazer algumas experiências bem divertidas com massinha e também com outros tipos de materiais, como lápis de cor aquarelável. Esse lápis não costuma provocar reação alérgica, né? E é a base d'água. Algodão, tecidos, fitas, pode deixar vários materiais à disposição das crianças. E uma pode brincar com a outra também, né? Fazendo experiências, se houver bastante intimidade entre as crianças, uma pode colocar uma fita na outra e aí vão olhar no espelho como é que ficou. Isso costuma ser bastante divertido e uma experiência bem rica. A produção contemporânea de livros de imagem tem mostrado uma tal sofisticação, um tal cuidado, complexidade em sua elaboração, que vem chamando a atenção de jovens e adultos, constituindo um outro grupo de ávidos leitores por este tipo de livro. Nada mais propício do que aproveitar essa produção, não só para iniciar o contato das crianças não alfabetizadas com o mundo da representação ficcional, como também para agregar leitores jovens e adultos ao mundo da literatura. É isso. O podcast Saberes e Letras quer ser sua companhia e aproximar ainda mais você da literatura infantil e juvenil de qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!